Meus queridos, o texto para a meditação desta manhã é o texto da leitura alternada. Eu peço que você, então, abra sua Bíblia, de novo, no texto que está aí anunciado, de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, os versos 1 ao verso 10. Ó Deus, nós acabamos de cantar que por amor o Senhor entregou a sua vida. E a sua vida está diante de nós, nos céus, no nosso coração e na tua santa palavra. E é essa palavra que agora nós vamos ter o privilégio de ler e meditar, procurando extrair dela os teus ensinamentos e a tua vontade para as nossas vidas. Nós pedimos que as palavras que vierem aos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor, estejam coerentes com a tua vontade e a tua verdade, tu que és o nosso Redentor e o nosso Salvador, em nome de Jesus. Amém. Se você fosse contemporâneo do apóstolo Paulo e da igreja primitiva, no primeiro século, qual igreja dessas que ele escreveu e outras para as quais ele não escreveu, mas estão reveladas no Novo Testamento, qual dessas igrejas você escolheria para congregar, para batizar, professar a sua fé? Ou você visitaria estas igrejas esperando encontrar nelas a satisfação para aquilo que você espera de uma igreja, para os anseios que você tem de uma comunidade de fé? Muito provavelmente, se você fosse a Tessalônica, você não gostaria de sair de lá. Se você visitasse essa igreja, é provável que, ouvindo o apóstolo Paulo e lendo aquilo que ele escreveu para esta igreja, certamente você ficaria em Tessalônica. Esse é o primeiro escrito de Paulo, registrado. É a primeira de suas cartas, apesar de não estar na ordem, como está disposta aí na Escritura, a ordem das cartas do apóstolo Paulo, essa é a primeira das suas cartas. E nos chama a atenção, então, nos seus escritos, como ele já está maduro no Evangelho. Sim, nós estamos diante de um homem que precisou amadurecer no Evangelho. Não pensem que lá na casa de Ananias, depois da experiência do caminho de Damasco, ele recebeu tudo aquilo que ele precisava para sair de Damasco, tendo sido orientado por Ananias, tendo recebido a imposição de mãos de Ananias. Não pense que ele saiu dali pronto para fazer aquilo que o Senhor lhe disse no caminho de Damasco que ia fazer com ele, que iria fazer dele um instrumento nas suas mãos. Não. Ele precisou amadurecer no Evangelho. Foram pelo menos aí 14 anos. E agora, na altura dos seus mais de 40 anos, ele vai começar, então, a escrever aquelas igrejas, visitar aquelas igrejas não como um mero visitante, mas com a autoridade de um apóstolo, como ele mesmo vai dizer, como que um abortivo, um apóstolo tardio, que não andou com Jesus, mas que viu Jesus no caminho de Damasco. Um apóstolo, sem dúvidas, um apóstolo do Senhor. E nos impressiona, então, como ele se dirige àquela igreja. O que Deus está fazendo com aquela igreja. E como Deus, no seu Espírito Santo, dá ao apóstolo do Senhor a visão do que é aquela igreja, do que aquela igreja precisa, as tribulações que aquela igreja está enfrentando, e como a história
do apóstolo Paulo com aquela igreja se tornará a palavra de Deus, ou se tornou palavra de Deus, ela também serve para nós hoje, como serviu a igreja da Idade Média e como tem servido a igreja em todos os tempos. Somos uma igreja enfrentando tribulação, diferente do que Tessalônica enfrentou, diferente do que a igreja reformada enfrentou, mas somos sempre igrejas, irmãs, enfrentando dias difíceis. Mais especificamente, somos uma igreja enlutada, somos uma igreja atravessando um dos piores momentos de sua história. Se nós nos perdermos no meio do sofrimento, no meio das dores, no meio das ausências dolorosas e cruéis, se nós nos perdermos, irmãos, que grande oportunidade teremos perdido, que grande chamado do Senhor teremos negligenciado. Se nos perdermos na missão de olhar para Jesus, daquele que sustenta a igreja triunfante, daquele que estende uma de suas mãos para sustentar a igreja que já venceu, e com a outra mão sustentar a igreja que ainda milita, a igreja que ainda sofre, a igreja que ainda precisa ser fortalecida deste mundo. Se nós perdermos esta oportunidade, então, que grande bênção teremos perdido. Temos um grande desafio. Esse desafio passa pela palavra de Deus. Vencer esses desafios, administrarmos bem as nossas necessidades, os problemas, passa pela palavra de Deus. Não podemos abrir mão desta palavra, como esta igreja não abriu mão da palavra do Senhor. Esta é uma igreja para servirmos ao Senhor e servirmos com ações de graças. O texto inicia com o servo do Senhor dando graças a Deus por todos vós. Não só ele, mas ele, Silvano e Timóteo. Paulo nunca intentou de se apresentar como a igreja como o único apóstolo que tinha da parte de Deus autoridade para pregar, para ensinar, para testemunhar acerca de Jesus. Apesar dos seus referenciais, apesar da sua ousadia, da sua sabedoria e inteligência, sempre se colocou como um homem em comunhão com a igreja. Não um homem isolado, mas um homem conectado com a igreja, não dispensando os colaboradores, entendendo que precisava da igreja, da ajuda daqueles que Deus também tinha levantado como seus servos. E ele, Silvano e Timóteo, entre outros, que no verso 2 ele diz, por todos vós, ele reconhece a importância da presença da igreja, o apoio da igreja, o chamado da igreja. E a melhor maneira que o apóstolo do Senhor encontra naquela hora de abrir esta carta era demonstrando a sua gratidão pela igreja de Tessalônica. Por isso, a sua visão da igreja era: a igreja, apesar de suas tribulações, apesar de suas lutas, é uma igreja para sermos agradecidos, para desenvolvermos a gratidão, e fazendo isso através das orações. Por isso que ele menciona no verso 2, nas minhas orações, sem cessar, eu dou graças ao Senhor por todos vós. Uma igreja para congregarmos, é uma igreja grata a Deus e não ingrata. É uma igreja que reconhece as bênçãos de Deus, reconhece que ela não é merecedora de nada daquilo que ela tem, mas ela anda de uma forma muito melhor do que ela imaginava.
Há um pastor que conta que todas as vezes que alguém perguntava: como o senhor está? O senhor está bem? Ele dizia: eu estou melhor do que eu mereço. Porque por merecimento eu cairia aqui agora. Uma igreja que reconhece que tudo que tem é fruto da misericórdia de Deus, é fruto da graça de Deus, é fruto do amor de Deus. E assim anda, vive e prega o servo do Senhor, com o coração cheio de gratidão. Mais tarde, escreverá a esta igreja: orai sem cessar, dando sempre graças a Deus Pai. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Lamentamos, sim, há tantos lamentos diante de nós, mas a lamentação não pode converter em murmuração, a murmuração em incredulidade. Mesmo lamentando ausências, perdas, dificuldades, lutas, perseguições, tanta crueldade, mesmo lamentando a falta de reconhecimento da presença da igreja neste mundo, mesmo lamentando tanto distanciamento da Escritura, mesmo lamentando a incredulidade, a idolatria que nos cerca, mesmo com tantos lamentos, podemos ser e devemos ser uma igreja com ações de graças no coração, e nas mãos, e nos pés. São ações. Por isso que chama ações de graças. Esta igreja é uma igreja que aprende com o servo do Senhor a ser agradecida a despeito de suas tribulações e dificuldades. Mas esta igreja também é uma igreja que se torna um exemplo de propagação do Evangelho. Quem chegasse desta igreja para ser membro desta igreja, certamente seria convocado a também se juntar à obra de propagação do Evangelho no meio daquele povo. Por isso que assim se escreve neste capítulo: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Uma igreja que não abre mão de transformar em ação aquilo que recebeu da parte de Deus como missão. A missão é de Deus. E esta igreja já estava tão influenciada por ser uma igreja missionária, uma igreja que repercute a palavra de Deus, que não a retém. Ela sabe que da palavra, e olha que ela não tem ainda toda a palavra que nós temos. O que ela tem é o Antigo Testamento. Ela está recebendo um novo ensino. Este ensino está vindo de homens com autoridade da parte de Deus. Estes ensinos estão sendo registrados nas cartas que são enviadas. Mas ela ainda não tem toda a palavra como nós a temos hoje. Mas o que ela tem é suficiente, como sempre a palavra de Deus é suficiente. Ela tem o que ela precisa para ser uma igreja vocacionada e obediente na expansão e da multiplicação do Evangelho. A mensagem nova tem um nome. A mensagem nova é Cristo, este morto e ressuscitado,
A mensagem antiga não foi esquecida. A lei, os profetas, a poesia, todas elas continuam sendo proclamadas e pregadas por todo o tempo neste púlpito. Não podem ser abandonadas, elas são palavra de Deus. E elas continuam sendo pregadas por homens como o apóstolo Paulo, como Estevão, como Pedro. Todos eles vão recorrer à palavra que eles têm nas mãos, porque foi a palavra que Jesus tinha nas mãos. Ele disse: eu não vim revogar a lei, mas vim para cumpri-la. Ele não tirou nenhum tio, nenhuma vírgula da palavra que a igreja já tinha nas suas mãos. Pelo contrário, ele a pregou, ele a aperfeiçoou, ele cumpriu. E Hebreus começa nos dizendo que nesses dias o Senhor nos falou pelo Filho. Isso nos basta. A palavra alcançou a sua completude. A igreja de Tessalônica recebe esta missão. Ela não vai recorrer a outra palavra, mas ela vai conferir, ela vai com fidelidade repercutir essa palavra. Não é palavra de deuses, não é palavra de ídolos, mas é a palavra de Deus. O que está acontecendo com os ídolos? Se fosse palavra de ídolos, os ídolos estariam se fortalecendo no meio daquela igreja. Mas o que está acontecendo com ídolos e que acontece com a idolatria, quando a palavra de Deus é pregada, está aí no verso 9. Os ídolos estão sendo abandonados. Sinal de conversão verdadeira, sinal de vidas transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Quando não há conversões verdadeiras, os ídolos são acomodados. Sempre se encontra um lugar para o ídolo, sempre se encontra tempo para os ídolos. Quando não há conversões genuínas, quando a palavra de Deus não é recebida, praticada com fidelidade, com amor, com esperança e com fé, os ídolos sempre vão encontrar espaço de ação, de destruição, pois que eles representam o vazio de Deus. Eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, e vão continuar assim, mas o seu grande prejuízo é tirar Deus do seu lugar de prioridade, é afastar alguém de Deus, é fazer aquilo que o pecado mais sabe fazer e encontra o seu êxito. É levar o homem a crer que ele pode tudo, que ele deve tudo, que a vida é dele e ele faz dela o que ele quer. Quando Deus atende ao pecador no seu maior anseio, que é de viver a vida longe de Deus, sem dar satisfação a Deus, eis aí a grande tragédia do homem. Quando Deus os entrega aos seus próprios pensamentos, ao seu próprio pecado, eis a grande tragédia. O mundo tem milhões e milhões de deuses. Só na Grécia do apóstolo Paulo havia mais deuses do que pessoas naquela cidade. A idolatria já teve tempo suficiente para mostrar se é capaz de alguma coisa. Milhões e milhões de deuses, se de fato existissem, não haveria problema neste mundo. Países como o Brasil seria o céu na terra. Mas porque a idolatria não existe, aliás, porque os falsos deuses não existem, porque eles não podem fazer nada, como diz o salmista, a idolatria se torna o pior problema para nós, para uma nação. Enganam e são enganados.
A palavra de Deus está repercutindo de tal forma que há conversões no meio daquela igreja. Conversões genuínas. Como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Não é só para abandonar os ídolos que não se vê, que não se toca, mas é para ir na direção de Deus, é para assumir um compromisso com Deus, é para deitar fora os ídolos. É o que fez Josué milhares de anos antes. Deixem os ídolos e vamos servir ao Senhor. Deixem os ídolos, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Se deixar os ídolos e não servir ao Senhor, logo mais ali você vai encontrar outro e vai abraçar outro. E no dia que você abandoná-lo, você encontra outro e abraça o outro. Só Deus encerra esse caminho nefasto e destruidor na vida humana. Só uma igreja convertida e comprometida fielmente com a pregação do Evangelho não será seduzida pelos ídolos deste tempo, não será seduzida pelos ídolos deste mundo, como assim se portou a igreja em Tessalônica. Ela não era uma igreja perfeita, a despeito das qualidades, das qualificações que o apóstolo Paulo encontra nela, mas ela é uma igreja fiel, é uma igreja firme na fé, operosa na fé, abnegada no amor e firme na esperança. Esta fórmula que está aí no verso 3, são como que colunas daquela igreja. Quando o apóstolo Paulo está orando, agradecendo ao Senhor por aquela igreja, ele se lembra de 3 aspectos que são visíveis entre aqueles irmãos: fé, amor e esperança. São colunas que sustentam aquela igreja. Fé, amor e esperança. Uma igreja que não deixa de crer, a despeito das lutas que vai passar, das tribulações que está enfrentando. Porque crê em Jesus imita Jesus. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, mesmo em meio de muita tribulação, vocês recebem a palavra com alegria no Espírito Santo. Uma igreja crente. Esse termo crente já caiu em desuso. Há muito que usamos evangélicos, protestantes, reformados. Todos eles cabem no seu devido momento. Tem alguns reformados que têm preconceito com o nome evangélico. Não conhecem a história que o primeiro termo que os reformados receberam na Idade Média foi evangélico. Éramos chamados de evangélicos lá no século XVI, por causa do apego, compromisso, amor ao Evangelho. Você pode usar o termo evangélico, não abra mão disto. Você tem compromisso com o Evangelho. Você pode usar o termo reformado, sim. Os reformadores e a herança reformada é fiel ao Evangelho, é fiel à Escritura, é fiel a Cristo. Você pode usar o termo crente, porque é alguém que crê, é alguém operoso na fé. A menos que você abra mão da fé que um dia recebeu da parte de Deus. Você não recebeu qualquer fé. Você recebeu a fé salvadora. Essa fé é o que hoje faz toda a diferença na sua vida. Há 1 ano e meio, ninguém precisava ter fé, por exemplo, numa vacina. E hoje todos somos chamados a depositar algum tipo de fé nas mãos humanas, nas manipulações dos cientistas,
se você não coloca alguma fé nisto, vai viver em conflito. Você tem de ter fé no seu veículo, ele vai te levar onde você quer. Você tem que ter mais fé ainda para subir num avião e crer que ele vai permanecer ali em cima horas e horas e horas até chegar ao seu destino. Você precisa ter fé todos os dias. Todos os dias você tem que depositar a sua confiança em algo ou em alguém. A fé de que o apóstolo Paulo está se referindo aqui não é nenhuma dessas. Nem uma fé nova, nem muito menos uma fé antiga. É a fé salvadora. É única. Não se produz na terra, mas é recebida dos céus como um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, nem a graça, nem a salvação e nem a fé. Tudo isto é um dom de Deus, é um presente de Deus. A igreja de Tessalônica anda e vive por fé. Sem fé, ela não vai agradar a Deus. Ela tem nas mãos o livro de Abacuque. E lá, pela primeira vez, Deus disse ao seu servo: o meu justo viverá pela fé. E isto vai ser o fundamento de toda a teologia paulina. O meu justo vive pela fé. É uma igreja que ama, uma igreja operosa ou abnegada no amor. É uma igreja que está distante de Cristo no tempo, mas é uma igreja que está abraçada com Cristo no amor. É uma igreja que percebe e recebe a palavra de proclamação da vida de Cristo e entende que o amor que Cristo exerceu não foi um amor romântico ou só de palavras. Ele, sendo o próprio amor, praticou com amor tudo aquilo que pregou. Em nada Cristo é deficiente no amor. Ele não é deficiente no amor em tratar com pecadores. Ele não é deficiente no amor em tratar com os justos, aqueles que estavam próximos dele. Ele não é deficiente no amor em tratar dos sacerdotes e dos levitas, que na parábola do amor, ele denunciou a sua frieza, ao passar de largo por um homem que havia sido quase deixado morto por causa da falta de amor. Ele não falhou no amor ao tratar com esses. Ele não falhou no amor a tratar com os estrangeiros. E os samaritanos era como que para aquele povo, apesar de ter uma proximidade étnica, mas eram tratados como estrangeiros, eram odiados pelos judeus. Ele soube tratar com amor todos aqueles que estiveram no seu caminho. Tratou com amor os pobres, os cegos, os coxos. Tratou com amor, inclusive, os seus algozes. Quando na cruz intercedeu a Deus pelo perdão deles. A igreja de Tessalônica aprende com Jesus a amar a Deus, a amar a missão de Deus, a amar os que estão sendo trazidos por Deus para esta igreja, mesmo em meio a tribulações. E por fim, esta igreja é uma igreja que mantém firme a sua esperança. A esperança em Tessalônica não está firmada apenas no que eles podem ver ou pegar, não somente nos recursos temporais, mas a sua esperança está no Senhor e é o Senhor. Mas aí a gente identifica uma falha ou um problema naquela igreja. Como não é de estranhar.
Tessalônica, na geografia dela, é terra, não é céu. Mas o problema dela tinha a ver com o céu. E aí, o servo do Senhor vai ter de ensinar aquela igreja acerca dessa esperança, apesar de ser uma igreja firme na esperança. Mas por ser igreja da terra, não compreende todas as coisas da eternidade. E aí o apóstolo Paulo vai parar um pouco e vai dizer àquela igreja: olha, há esperança e esperança. Há esperança daqueles que estão em Jesus e há esperança daqueles que estão distantes de Deus. Por isso que lá no verso 13 do capítulo 4, ele vai falar claramente sobre esperança. E vai falar sobre esperança quando aquela igreja, no meio de tribulações, tem baixas no seu meio, tem de enfrentar as ausências daqueles que estão indo. A vontade de Deus para aquela igreja é: não se entristeçam como os que não têm esperança. A palavra de Deus não é insensível. Jesus não é insensível às nossas dores. Ele abre as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Estando na casa de Marta e Maria, 4 dias depois do sepultamento de Lázaro, em frente ao seu túmulo, Jesus chorou. Foi consolado por seu Pai. E agora, através do servo do Senhor, ele consola uma igreja que está chorando a ausência dos seus, com esses termos: não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Não está reprovando a tristeza da igreja, não está negando os lutos da igreja, não está fazendo pouco caso das tribulações da igreja, mas está colocando a tristeza daquela igreja no seu devido lugar. E o lugar das nossas tristezas é nas mãos de Jesus. Se as nossas tristezas forem vividas à parte da vontade de Deus para as nossas vidas, estamos perdidos. Estaremos desanimados, estaremos a ponto de sermos incrédulos, de vivermos o Evangelho de maneira incrédula, desprezaremos o Senhor da igreja, desprezaremos a sua palavra, desprezaremos a sua missão e o seu reino. O lugar da esperança, o lugar da tristeza é em Cristo Jesus. Ele sabe tratar com as nossas tristezas. Ele sabe cuidar dos nossos lutos. Pedro diz que Ele é o Pai de toda consolação. Você pode buscar consolo onde você quiser, mas não há ninguém que saiba consolar melhor do que Jesus. Ele é o Pai das consolações. Ele nos deixou o seu Espírito Santo, que Ele chama de o Consolador. Por mais que muitos queiram o Espírito Santo tocando fogo na igreja, fazendo alguns caírem, outros pularem, outros falarem em línguas que ninguém entende, nunca entenderemos, Jesus chamou o Espírito Santo de o Consolador. Talvez nunca tenhamos precisado, na história desta igreja recente, redescobrirmos o Espírito Santo Consolador, como estamos precisando nesses dias. Esperança. Há esperanças e esperanças.
E a palavra de Deus está nos dizendo isso. Não sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Se isso acontecer, vocês vão se perder na sua tristeza, nas suas aflições. E há uma razão para isto. Há uma razão porque a palavra de Deus diz: não queremos, não é questão de opção. A igreja não tem opção. A palavra de Deus não está dizendo, se vocês quiserem viver assim, se vocês quiserem, não queremos. Deus está dizendo para nós, não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Nós estávamos um dia, há alguns anos, ali na sala da SAF, numa daquelas sextas-feiras gostosas, de comunhão, que as irmãs promovem, e uma das irmãs estava assim abismada, porque foi a um sepultamento de um crente, uma pessoa crente, uma família crente. E um dos familiares, uma senhora, familiares daquele que havia partido, se mostrava absolutamente ignorante com respeito ao destino daquele crente, daquele servo do Senhor, daquele que confessava crer em Jesus, imaginando que ele podia estar por aí vagando. E de fato é de entristecer e é de nos surpreender. Mas se a palavra de Deus, se o apóstolo Paulo teve esse problema com a igreja de Tessalônica, que é uma igreja firme na esperança, nós podemos ter esse problema. Podemos ter no nosso meio dúvidas com respeito aos que dormem. E por isso a nossa tristeza se tornar uma tristeza inconsolável, uma tristeza pagã, uma tristeza desprovida do consolo do Evangelho. A razão é esta: se cremos, a razão da esperança, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Se essa é a nossa esperança, não podemos ter dúvidas que aqueles que estão nos precedendo na chamada de Deus estão na companhia de Jesus. E essa é a grande maravilha que nos aguarda. Quando Jesus estava consolando os discípulos, lá em João 14, ele falou sobre uma casa, ele falou sobre o caminho, falou sobre uma morada. E até então os discípulos não se consolavam. A verdade é que o problema dos discípulos não era casa, não era morada, não era esse o problema, mas Jesus sabia qual era o seu problema. Quando Jesus estava lhes falando sobre casa, sobre uma nova morada, ele disse: quando eu vos preparar lugar, eu voltarei, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse era o problema dos discípulos, não era a casa. Eles estavam andando com Jesus durante 3 anos, e a palavra de Deus diz que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Esse não era o problema deles. Eles esperavam de Jesus um novo governo, mas antes disso, eles estavam impactados com a presença de Jesus, a companhia de Jesus. Quando Jesus é cutucado por Pedro, ousadamente, Pedro ousa chamar a atenção de Jesus quanto ao que Jesus está pregando. Você imagina só, que ousadia. Qualquer um aqui pode chamar a atenção de qualquer um de nós pregadores. Não vai ter problema, desde que você esteja fundamentado na palavra. Mas chamar a atenção de Jesus, sobre o sermão de Jesus, Senhor, duro é este discurso. João capítulo 6.
As multidões estão nos deixando. Não é essa a estratégia, Senhor. Vamos mudar essa estratégia. Precisamos de gente, gente mais gente. Ora, eles tinham visto a multidão há pouco tempo. Mais de 15 mil pessoas, segundo os historiadores. Entre 12 mil e 15 mil. Também não vamos exagerar. Mas agora aquela multidão, da mesma forma como veio rápido, está saindo rápido. Porque a comida acabou. Sobraram alguns cestos, mas acabou. Pedro é ousado. Mas é ousado também em humildemente reconhecer o seu erro. Jesus lhe devolve a resposta com outra pergunta. Vocês também querem me deixar? E Pedro responde com outra pergunta. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos visto e crido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Era essa perturbação dos discípulos. Por isso que Jesus abre aquela palavra dizendo: não se turbe o vosso coração, não se perturbem. Creiam em Deus, creiam em mim. Onde eu estiver, vocês estarão. É nisso que eles vão consolar-se. Pode ser numa casa, pode ser num jardim, pode ser numa cidade, num palácio, numa praia, onde for. Onde eu estou, vocês estarão. E agora, Paulo confirma esse ensino de Jesus, quando diz que se cremos que Ele morreu e ressuscitou, também nós devemos crer que aqueles que nos precederam, e nós também, se assim acontecer conosco, estaremos com Jesus e na companhia de Jesus, retornaremos. Quando Jesus retornar. A igreja de Tessalônica é, para nós nesta manhã, um exemplo de como enfrentar tribulações. Uma igreja pela qual devemos agradecer. Uma igreja pela qual devemos lutar e trabalhar, porque a sua missão é a missão de Deus. Não é a minha missão, não foi a missão do reverendo Euni, não foi a missão do reverendo Edenildo, é missão de Deus, e sempre será a missão de Deus. Por isso que é digno de honra, digno de entrega, digno de fidelidade, nos mantermos ligados a esta missão, juntos nesta missão, porque é missão de Deus. Nós vamos passar, e nem sempre vamos passar por causa de luto, de morte, graças a Deus por isso. Há movimentos nas igrejas, isso pode acontecer, mas a missão de Deus não passará, até que seja ela plenamente cumprida. E ainda quando for cumprida, ela prosseguirá nos céus, porque a igreja triunfante tem missão também nos céus. Recebe missões. Se você ler o Apocalipse, você vai descobrir que missões são essas da igreja triunfante. Um dia, certamente, vamos recordar sobre isto. Uma igreja de propagação desta missão. Esse mês é o mês de missões da IPB. É o mês em que nós relembramos que essa igreja nasceu de um despertamento missionário. Nasceu de um jovem missionário. Louve a Deus pela vida dos jovens. Não é todo jovem da altura dos seus 26 anos, com uma carreira promissora no direito, nos Estados Unidos, que decide largar tudo e vir com uma única calça, que se rasgou durante a viagem, uma viagem de 2 meses, e precisou que os tripulantes daquele navio costurassem as suas calças, ou a sua calça. Mas veio, dedicou 8 anos de sua vida, e não dedicou 18, ou 28, ou 38,
porque o Senhor interrompeu. Não foi porque ele desistiu. Não foi porque considerou o trabalho árduo demais. Não foi porque teve medo dos seus opressores, porque os encontrou aqui do Brasil. Ah, como os encontrou! Mas não trabalhou mais, porque o Senhor o chamou. Mas os 8 anos que trabalhou foram suficientes para deixar uma igreja plantada, já organizada, um presbitério, um sínodo, um jornal, um seminário. E os outros que vieram depois, que foram assumindo esta obra, deram continuidade. E na última quinta-feira nós nos lembramos que isto aconteceu há 162 anos. Somos uma igreja gestada pela missão de Deus e temos um compromisso de continuar sendo uma igreja plantadora de outras igrejas, como foi Tessalônica. É muito claro no texto, se repercutiu o Evangelho, e quando o Evangelho se repercute, novas vidas vão nascendo, um povo vai sendo formado. É claro, irmãos. Quando o apóstolo Paulo está tratando com outra igreja, a igreja de Corinto, ele disse: eu plantei, Apolo regou, mas não tem outro que faça a igreja crescer. O crescimento vem do Senhor. Não espere igrejas crescendo por causa das mãos dos homens. Se estão crescendo na palavra, esse crescimento só pode vir do Senhor. Se não estão crescendo em misticismos ou em outros atrativos que não correspondem à mensagem do Evangelho, mas se estão crescendo sustentavelmente na palavra de Deus, quem está promovendo esse crescimento é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Uma igreja para termos esperança, com confiança, para termos paciência, para termos perseverança. Uma igreja de tribulações, de temores, de receios, mas sempre uma igreja de Jesus, sempre uma igreja firmada na rocha que é Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio de estarmos aqui reunidos na Tua casa. Como é bom começarmos este dia e esta semana aos Teus pés. Tu nos conheces, conheces os nossos corações, os nossos anseios. Tu sabes o quanto precisamos da Tua palavra. Ela é sempre o nosso alimento. E nós te pedimos, ó Deus, que nesta nova semana, Tu continues nos falando pelo Teu Espírito Santo através da Tua palavra. E agora, quando vamos comer e beber desta palavra, pedimos também a Tua bênção, a Tua direção, para que ao sairmos desta casa, saiamos revigorados, transformados, animados pelo Teu Espírito Santo e fortalecidos para os compromissos outrora assumidos contigo. Fica conosco ainda no que temos de fazer nesta manhã e neste dia para o Senhor, em nome de Jesus. Amém.